Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 14, o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Neste texto, o Senhor Jesus faz uma distinção sobre como o Espírito Santo habita na terra. Primeiro, ele declara que o Espírito Santo é como um morador a mais. Isto porque, naquela hora em que Jesus estava falando, havia naquela sala 12 pessoas. Judas, o Iscariote, havia se retirado para vender Jesus. Então estava Jesus mais 11 dos seus discípulos. E Jesus disse: o Espírito habita convosco. Eu pergunto, aonde estava o Espírito Santo naquele local? Estava no ar? Estava nos 12 homens que ali estavam? Estava sobre os 11 discípulos? Ou estava sobre Jesus? Ouça, João capítulo 1, verso 32. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. Jesus estava naquele recinto e João tinha visto o Espírito Santo descer sobre ele. João capítulo 3, 34. Pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala as palavras dele, de Deus. Porque Deus não dá a Jesus o Espírito por medida. Portanto, naquele recinto, o Espírito Santo estava em Jesus e os discípulos habitando com Jesus. Então, o Espírito Santo estava entre eles, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, a resposta é esta: o Espírito habitava com os discípulos, porque estava com Jesus que habitava com os discípulos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o local da habitação do Espírito mudou. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele mudou. Significa que se nós tiramos Jesus daquela cena, porque hoje ele está à destra de Deus, o Espírito Santo permaneceu com os discípulos, habitando em cada um deles. Ora, Hebreus capítulo 12, o versículo 22, nos diz a consequência da vinda do Espírito Santo sobre nós, habitando em nós. Diz assim, Hebreus capítulo 12, 22. Mas tendes chegado, e continua, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Aqui, nós temos de levar em conta um aspecto de altíssima relevância acerca da presença do Espírito Santo em nós. Vamos entender isso lendo Efésios capítulo 4, versículo 16. Diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos, cada um de nós, pedras que vivem. Quando as pedras que vivem se coloca uma ao lado da outra em unidade, elas formam um edifício espiritual. Esse edifício espiritual se torna a habitação de Deus. Observe, quando Jesus estava naquele recinto com 11 dos seus discípulos, o Espírito Santo estava totalmente nele e os discípulos habitavam com ele. Quando Jesus distribui o Espírito, de quantas pessoas Jesus precisa para que o Espírito Santo esteja em todas, vamos dizer assim, isso não é possível, mas para entendermos, na mesma quantidade que esteve em Jesus. Precisa estar em todos os salvos de todas as eras, de todos os tempos, e ainda assim não haverá vaso suficiente para a presença integral do Espírito Santo. É por isto que cada um de nós somos pedras vivas e o edifício cresce como um corpo bem ajustado. Talvez alguém diga: eu posso crescer sozinho, eu não dependo do meu irmão na fé para crescer. Olha só, se você pensa assim,
1 Coríntios capítulo 12, o versículo 17 diz: se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ok, você é o nariz do corpo de Cristo. O corpo não cresce sozinho, mas você cresce sozinho, você quer crescer sozinho, então você é o nariz. E o teu nariz começa a crescer, e o teu nariz passa a ter 2 metros de comprimento. O corpo não cresceu, ficou desproporcional. Só o nariz cresceu. Alguém olha de longe, o que ele vê? Pinóquio. Pinóquio é aquele personagem que o nariz crescia porque ele mentia. Ele parava de mentir, o nariz encolhia. Ora, Deus não pode distorcer o corpo de Cristo. Ele não pode permitir que alguém cresça de forma isolada sem que esse crescimento seja distribuído por todo o corpo. Por isso, nós temos que entender, é impossível crescer sozinho. Ou você cresce e leva o corpo de Cristo crescer com você, ou você não pode crescer porque Deus não vai permitir o corpo ser desconfigurado. Por isso, nós voltamos e lemos Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós vimos que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Quem são estas nuvens de testemunhas? Hebreus capítulo 12, o verso 22 nos disse: incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados do céu, o corpo de Cristo, a igreja universal, a igreja local. Nós estamos ligados um com os outros pelo mesmo Espírito, com o nosso nome escrito no livro da vida, e todos esses fazem parte de um mesmo rol de testemunhas, aqueles que possuem o Espírito Santo com eles. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.